Olá! Deixe nos comentários abaixo hashtag Verdes e Floridas. Assim você ajuda a fortalecer nossa comunidade de plantas. Hashtag Verdes e Floridas no comentário deste vídeo, ok? Depois que eu salvar o vídeo, você deixa lá nos comentários hashtag Verdes e Floridas, combinado? Feliz noite pra você! Feliz noite pra você em Mata Branca, paisagismo. Um beijo no seu coração, amada. Fizemos aí uma live linda, linda, né? Quem quiser ver, tá salvo aqui no nosso Instagram. Elisete7709, feliz noite. Luciana Ferreira, feliz noite. Isidoros Flores, ei Beth, feliz noite. Acho que agora a gente está conseguindo pôr nossas coisas em dia, não estão, Beth? Cheia de projetos, não é? Feliz noite para todos vocês. Amados, quero saber quem está animado aí em ir para Olambra. Nós vamos sortear 3 livros, eu e meus parceiros, que são 6. Vocês já estão sabendo? A gente vai colocar o post no domingo agora, e o sorteio é dia 28. Então, vamos sortear 3 livros. E os 2 primeiros colocados vão ganhar uma diária no Parque Hotel Vila de Holanda. Vão poder visitar 3 produtores, que é Isidoros Flores, a Beth, é claro, o Sítio Cedros e a Magiflor. Vão poder almoçar e jantar na Martim Holandesa, que é a confeitaria mais antiga e restaurante lá de Olambra. E também vão aí ser acompanhados pelo Real Receptivo Olambra. Vai ser sensacional esse sorteio. Era meu sonho aí levar vocês da audiência para Olambra. Então, domingo, vocês fiquem atentos aí quando eu postar para vocês concorrerem a essas 2 diárias lá no Olambra e conhecer os produtores, os pontos turísticos. Vocês vão vivenciarem essa experiência lá na cultura holandesa. É uma experiência com a cultura holandesa, né? Acompanhe os stories e a partir de domingo. Como que é, ei Margarida? Ei Ju? Como que é que vai funcionar? Domingo eu vou postar e vocês curtem lá o post e tem que estar seguindo os meus 6 parceiros. As regras, eu vou colocar todas as regras no domingo. As regras vão ser essas. Tá seguindo os meus parceiros, tá bom? Ei Rita, eu desejei feliz aniversário no dia do seu aniversário, você viu? Olambra é a cidade das flores, é uma cultura holandesa que foi colonizada, a cidade foi colonizada por holandeses, né? Que é referência aí à Holanda de flores. E é uma cidade maravilhosa, vale muito a pena. E aí vocês vão ter a oportunidade de ir a Olambra. Quem vai participar do sorteio que começa domingo? Ei, Tomás! O Tomás chegou, deixa eu chamar o Tomás. Tomás, viu o Tomás aqui? Hoje, a gente aprendeu tanto ontem com o Tomás, não foi? Feliz noite, Tomás! Feliz noite, Ana Paula. Boa noite para todo mundo. E aí, tudo bem? Tudo maravilhoso! E você? Como que você tá? Passou bem de ontem? Tudo ótimo, graças a Deus. Passei muito bem. Excelente. Então tá bom. Deixa eu te falar a novidade. Eu estava conversando com o Marcos Locatelli. Você já ouviu falar nele? O Marcos, sim. Eu não sei se ele está por aqui. Marcos Locatelli, se você estiver por aí, você fala. Ele está falando que ia entrar aqui. Ele é especialista em orquídeas, né? Uhum.
Aí eu marquei 2 lives com ele, de ele fazer isso que a gente está fazendo. Só diagnóstico mesmo para orquídea, de pragas e doenças para orquídeas. Não é legal? Marquei com ele hoje. Demais, demais, muito interessante. Eu não vou perder, não. Eu falei assim, quem que eu vou chamar para diagnóstico de pragas 2 dias em orquídeas? Só orquídeas. Uhum. Aí eu lembrei do Locatelli. Mandei uma mensagem para ele, ele aceitou, Ótimo, ótima iniciativa. Acho que o pessoal vai gostar demais. Porque as né? orquídeas são as queridinhas, né, Ana Paula? Nossa, são as queridíssimas. Você tem orquídea, Tomás? Tenho. Aqui na sala mesmo, ó. Agora elas não estão tão bonitas porque eu podei, ó. Aí tá um arranjo, então estão todos podados, porque tava acabando as flores, mas já tá vindo folhas novas e já tá com flor, ó. Então tem esse arranjo, acho que eu Ah, nunca mostrei, ó. Tem uma pacovar aqui no vaso. nossa, que vaso é É. esse, Aqui Tomás? tem um arranjo que eu fiz que você ensinou, olha lá, ó, uma... Como que chama? Coquedama. Coquedama. Peguei Ai, numa eu das não... suas Você aulas. acha que eu vou acreditar que você deu conta de fazer essa coquedama? Foi eu que fiz. Eu tenho duas aqui. Eu tenho dessa planta, como é que chama? Costela de Adão. Não, essa é um Essa é outro o tipo de imbé? flor. Como? Imbé? Imbé. Imbé, ali tá um arranjo com os amiocuca na água, tá? Aí já tá até Já começando a dar enraizou? raiz. Oi? Ah, enraizou, Aham, Tomás. tá começando a soltar umas raizinhas. Zamioculcas. Desamiocuca. E no banheiro eu tenho um arranjo de uma outra coquedama que eu fiz também com costela de Adão. Gente, eu tô abismada. Tudo dica da Ana Paula aí, ó. E aí eu gosto Meu de Deus. propagar também, sabe, Ana Paula? Igual eu tenho algumas, como que chama? Hoje eu tô ruim para nome. Olha aqui, você tá vendo aqui botânica na mesa? Não. Tá aí, botânica na mesa é a Ah, professora Regina. Eu recebi o áudio dela, eu te contei que ela fez lá com o Marcos, ela tá fazendo deve ser alguma coisa lá na faculdade. Aí ela falou com os alunos do meu canal, do livro, ela e o Marcos lá da Forte, eu achei assim incrível. uhum. Obrigada, professora Regina. Isso a gente não fica feliz? Demais, né? Essas parcerias aí motivam demais, né, Ana Paula? Reconhecimento, né? Professora Regina, eu já contei o Tomás aqui nos bastidores pelo Zap. Todo Legal mundo segue demais. lá a professora Regina. As postagens dela é sensacional, uma pessoa que entende muito. Eu fiz uma live com ela sobre bulbos. Não sei Uhum. se você viu. Eu vi sim. Vocês ensinando a propagar pelos bulbos, né? Como separar, eu vi sim. Ela é show também. Mas deixa eu te falar, Tomás. Eu vou tirar aqui os comentários para a gente começar, porque hoje o pessoal vai aprender muito, né? Vamos continuar o papo de ontem, né? Aí Hoje ela teve mexendo com muito. você, ó. Ah, depois vou segui-la. E ontem interagimos muito com o pessoal, acho que gostaram bastante pelo retorno que a gente já teve, né? Então vamos continuar naquela Nossa! pegada, se Deus quiser. Mas eu tive um retorno assim sensacional no meu direct. Graças a Deus. O pessoal gostou demais. Que Como bom. que você quer fazer? Você quer explica para quem não estava ontem. Se você quiser explicar como que foi ontem e como que a gente vai fazer hoje, até eu achar a primeira foto aqui, que a gente Pode, vai começar perfeito. em ácaro. Isso. Então, ontem a gente conversou e começamos a conversar sobre algumas pragas que atacam aí diversas culturas e diversas plantas, né? Não só culturas. Quando a gente fala cultura, muita gente fica pensando lá, mas tá falando para soja, para milho, e não. Eu tenho praga que ataca lá a soja, o milho, ataca o sorgo, ataca as plantas cítricas e vão atacar também as plantas ornamentais que a gente tem aqui dentro de casa, né? E os cuidados são basicamente os mesmos que eu tenho que ter, identificar o tipo de ataque na folha é o mesmo, né? E isso é até uma coisa legal de falar, né, Paulo, que a gente não falou ontem.
Quando a formiga ataca um pé de milho, por exemplo, de um grande produtor, ela deixa só o talinho do milho, do mesmo jeito que a gente estava mostrando aí algumas plantas ontem, né? Então, o legal da identificação de praga é meio que a mesma noção ou o mesmo entendimento de uma deficiência. Quando eu identifico a deficiência, né, eu vejo uma planta que está com uma deficiência de nitrogênio, por exemplo, essa deficiência vai apresentar nas folhas mais velhas e essas folhas vão apresentar uma clorose. O que é isso? Vão ficar bem amarelas, um amarelo bem forte. Isso é independente da cultura, independente da planta, a identificação é a mesma, né? Então, o legal é isso. Quando eu passo a identificar o ataque de uma praga ou a presença de uma praga, quase sempre é o mesmo visual. Muda a característica de folha, coloração de folha, de planta, porte, logicamente, mas o ataque é muito semelhante, porque a praga tem aquele hábito de ataque, né? Aquela metodologia de mastigar, de cortar. Então, o legal é isso. Se eu começo a identificar que é um ataque de formiga, independente da planta, eu consigo ver, beleza, que é formiga que atacou lá, por causa dessa facilidade, né? E aí, ontem a gente conversou de diversas pragas, né? Conversamos de lesma, conversamos de cochonilha, falamos de lagarta, pulgão, né? Falamos aí da joaninha, da abelha, falamos, né, do grilo. Sim. Então, aí quem perdeu, né? Quem perdeu vai lá e assiste a live de ontem. E a de hoje nós vamos continuar falando desses inimigos que a gente tem quando a gente quer ter as plantas bem bonitas e sadias, né? E o que fazer para identificá-los de uma maneira mais rápida e aí esse ataque não ser tão agressivo e não, né, causar danos maiores nas plantas. Então, Ô, Tomás, hoje a gente está falando de pragas e doenças. Quando há falta de adubação, acontece muito de a folha ficar diferente por falta de nitrogênio, fósforo, potássio. Cada um, há uma diferença grande entre um e outro nutriente, ou não dá para as pessoas em casa diferenciar, só para o especialista? não, dá para diferenciar, Ana Paula. Dá sim. E o legal da Ou não é deficiência... comum acontecer em casa? Não, é muito comum, muito comum. E o pessoal confunde demais achando que foi alguma praga que atacou, né? Ou doença que está dando lá na planta. E muitas vezes é deficiência mesmo. Aí é claro que a gente entra com as perguntas também, assim, há quanto tempo você não aduba? Como é que você está molhando? E isso aí já clareia bem para a gente, né? Mas é comum demais acontecer. Muitas vezes o pessoal está adubando certinho, mas molha demais. E quando eu coloco água em excesso na raiz, acontece uma coisa que chama supressão. Ela fica suprimida mesmo. É como se ela ficasse assim, sufocada ou afogada. E a planta absorve aí a grande parte dos nutrientes via raiz. Ela tem absorção via folha, porque senão a gente não recomendava fazer adubação via foliar, né? Mas a grande maioria, assim, a boca mesmo da planta está nas raízes. E aí, quando eu coloco água em excesso, muitas vezes eu estou adubando direitinho, mas eu estou colocando água em excesso, a planta não consegue absorver os nutrientes por causa dessa água em excesso. Aí começa a vir as deficiências, e aí o pessoal acha que é ataque de praga, doença, e não é, e é deficiência. E aí é até legal você ter levantado isso. Podemos combinar aí mais para frente uma outra live para falar e fazer o que a gente está fazendo nessas duas mesmo. Mostrar imagens, falar, isso é deficiência de nitrogênio, de fósforo, a deficiência de boro vai provocar, né, tal sintoma. Mas dá para identificar sim. Deficiências nutricionais. Fechou? Isso. Fechou. A deficiência nutricional, assim, só para o pessoal não ficar tão curioso e achar, assim, eu particularmente acho que identificação de praga e doença, principalmente para quem está começando, é mais simples, é muito mais visual. Mas, principalmente para quem já iniciou aí, já está mais confortável no cultivo de plantas, já dá para identificar bem, porque quando você começa a acostumar a ver como é que é o desenvolvimento da sua planta, né? Você tem uma planta já há um tempinho, assim, 3, 4, 5 meses que você está cultivando, você começa a observar como é que ela cresce, quando que ela floresce, se ela vai dar flor, quando ela solta broto novo.
Então, quando já, normalmente vai vir uma deficiência nutricional, ou ela começa a ficar evidente, o desenvolvimento é completamente afetado, porque os nutrientes são responsáveis pelo desenvolvimento, né? Então, já fica fácil de identificar por causa disso. Então, pode ser tema de uma próxima live nossa aí. As deficiências Deficiência nutricional, e se sobrar algum tempinho, a gente fala de outras coisas estranhas que podem estar acontecendo com sua planta. Sim. Queimadura de sol, frio, desidratação e etc. Hoje mesmo, assim, só para ilustrar isso que você está falando, hoje eu visitei um cliente na parte da manhã que a lavoura dele de tomate estava toda irregular, toda irregular. E aí ele estava com medo de ser alguma deficiência. Não é, né? Aqui na nossa região está extremamente quente essas últimas semanas, né? E aí o tomate mesmo é uma planta que passou de 32 graus ali, se ficar muitos dias com temperaturas superiores a 32 graus, ele desestabiliza bem assim, a fisiologia, o metabolismo da planta. Então isso provocou um desequilíbrio no desenvolvimento. A planta estava toda encarquilhada e não era virose, não era nada. Era simplesmente uma questão climática mesmo. Então pode acontecer um monte de coisa que não vai ser deficiência, que não vai ser ataque de praga. Então, por isso que ontem eu comecei a live falando em observação, e aí eu reafirmo isso, né? O pessoal tem que observar demais, tentar fazer um histórico. Por que será que isso está acontecendo? O que eu fiz na última semana? O que eu fiz no último mês? Mudou alguma coisa que eu estou fazendo? Ou mudou o clima? Né? Ficar bem igual quando a gente vai no médico. Exatamente. Eu tenho que ter um diagnóstico na cabeça, né? O médico pergunta a gente as coisas, né? Até chegar no que está acontecendo. Então, a gente tem que ir avaliando ali a planta até chegar no que está acontecendo. Ô, Tomás, para quem não te conhece, quem não estava na live ontem, você quer falar de você, do seu trabalho? Sim, Ana Paula. Para quem não me conhece, eu sou o Tomás Soares. Meu Instagram é o @comercialsoares, né? Lá a gente tem diversas dicas sobre identificação de pragas, doenças, os controles corretos, dicas sobre nutrição das plantas, irrigação, né? A gente coloca lá diversos questionamentos, o pessoal interage muito lá pelo nosso Instagram. Eu sou formado em agropecuária, tenho uma empresa aqui em Pará de Minas, Minas Gerais, a empresa é da minha família, eu já estou lá há bastante tempo, né? E aí eu tenho um conhecimento legal da técnica que eu adquiri nos estudos mesmo e o prático do dia a dia, do contato com o produtor, com o contato com os clientes. Aí, além disso, eu também sou professor aqui na Faculdade de Pará de Minas, na FAPAM, voltado para a área, as disciplinas que eu ministro lá, tudo para a turma do agronegócio. E aí, minha vida basicamente é isso. Assim, todo dia a gente está discutindo sobre um problema, como melhorar a produção, aumentar desempenho nas lavouras. E não só nas lavouras, né? A gente atende muito também clientes que têm plantas ornamentais em casa, que estão com problemas. E com a internet aí melhorou demais, né? Com a tecnologia, que hoje a gente pode atender o Brasil inteiro. Então, hoje a gente conversa com gente do Brasil inteiro, envia produto para o Brasil inteiro. Então, facilitou bem. Então, para quem não conhece aí, é só acompanhar o nosso trabalho lá no @comercialsoares. A TVI sempre me chama para entrevista. E hoje eu abri minha agenda, tá lá, 10h30, entrevista com a TVI, pragas e doenças. Olha que coincidência. Eu falei, nota, bem fresquinha na minha mente. Que bom, né? Você acredita? Vieram aqui hoje, era praga e doença. Legal demais, que ótimo. O mundo conspira a nosso favor mesmo. Deixa eu te falar. Nós vamos falar primeiro sobre essa foto. Uhum. E então são os ácaros, né? Isso. Nessa foto, Ana Paula, assim, o pessoal não vai... O pessoal me perguntou se precisa de ter lupa. Então, é legal, né? Quem conseguir ter uma lupazinha de qualidade, tem algumas lupas aí também que o pessoal tem que avaliar bem, viu? Não comprar só pelo preço, não. Tem umas lupas que mais atrapalham do que ajudam. Mas não necessariamente eu tenho que ter. Mas se eu tiver a condição de ter, porque essa foto aí está muito precisa, está excelente, aí não tem dúvida. Quando a infestação de ácaro está grande,
Tá vendo aí no cantinho superior da foto, parecendo até uma teiazinha de aranha, né? Parece que ele está na teia aí e tudo. Quando eu tenho uma grande concentração de ácaro na planta, acontece isso aí mesmo, ó, que está na foto. Dá para identificar até uma teiazinha e a olho nu eu consigo identificar. Mas o interessante seria a gente notar os primeiros sintomas do ataque do ácaro, e nós vamos falar agora em seguida, e aí já conseguir identificar o ácaro, né? Quando eu não tenho certeza ali nos sintomas que é o ácaro, tentar identificá-lo na planta. E aí, se eu tiver com uma população mais baixa dele, a lupa ajudaria bastante. Dá para identificar a olho nu, mas com a lupa facilita muito. Mas aí o principal sintoma do ácaro é o encarquilhamento que ele provoca nas plantas, sabe? Ele tem um sintoma direto que é o encarquilhamento. E quando ele suga, ele libera uma toxina ao sugar e essa toxina é ácida, né? Então a planta encarquilha mesmo. Então fica fácil de identificar, porque normalmente ela começa com a clorose amarelando e fica mais encarquilhadinha. E ele pode trazer efeitos colaterais ou ter problemas secundários aí para algumas plantas, que ele pode transmitir algumas viroses. E aí, assim, para ele transmitir a virose, ele tem que ter sugado uma planta contaminada para transmitir essa virose. E nem todas as plantas estão susceptíveis ao ataque do ácaro e pegar a virose ali em conjunto com esse ataque. Mas o ácaro ainda pode trazer esse mal, que é a virose. Aí, além de encarquilhamento, a planta ficar com uma coloração mais amarelada, vai afetar demais. Dependendo da virose, pode afetar o sistema radicular, a planta parar de produzir raiz, pode afetar a brotação nova e a planta paralisar, né? Então, é uma praga que ataca muitas plantas, desde plantas do pomar, rosa, plantas ornamentais, grandes culturas. Eu vou ter ataque de ácaro em muitas plantas, e é uma praga que, se eu puder identificar rápido, o quanto antes eu identificar, melhor é para a planta se recuperar, né? E aí uma dica também é o seguinte: tive ataque de plantas, e eu cultivo diversas plantas ali, em uma das plantas já apresenta estágio avançado de virose. O que eu aconselho? Como o ácaro é um vetor, elimina aquela planta, sabe? Para não passar para as demais. Porque muitas vezes uma planta no estágio avançado da virose, eu não vou conseguir recuperar ela mais. Ela já está toda encarquilhada, paralisada, não produz raiz mais, né? Então eu não vou conseguir salvar aquela planta e eu ainda deixo aquela planta ali contaminada para o ácaro ir lá sugar e sugar uma outra planta e passar para as demais, né? Então é melhor eu sacrificar uma do que ter as outras todas sacrificadas contaminadas dali para frente. Por que dá o ácaro? Então, o ácaro ele não vai surgir assim, vamos falar assim, eu fiz alguma coisa aqui e apareceu o ácaro. E muita gente pensa assim, né? Muita gente não, mas eu já tive pergunta assim, aquele ácaro que dá no travesseiro pode passar para a planta, o ácaro que dá no colchão, no sofá. Não, sim, também é um tipo de ácaro, né? Existem muitos tipos de ácaro no mundo, várias espécies, mas não é aquele ácaro do sofá que sai para a planta, né? E também não vai ficar adiantando eu pôr minha planta no sol, porque a solução para o colchão, para o travesseiro, para o sofá, muitas vezes é pôr no sol, fazer uma higienização ali, que eu vou contaminar. Então não vai adiantar eu pegar minha planta, porque esse ácaro que está adaptado à planta, ele também é adaptado ao sol, né? Então não vai adiantar eu colocar a minha planta no sol, que o sol não vai matar o ácaro. Mas o ácaro o ácaro sempre está aí no ambiente. Só que eu tenho lá os inimigos naturais que vão combater o ácaro. E na grande maioria do ano, a menos que eu esteja com a planta desestabilizada, Ana Paula, é aquilo que a gente falou ontem, principalmente da nutrição e da irrigação, né? Fazer isso direitinho para a planta ficar equilibrada. Mas, não sendo assim, esse ácaro numa população equilibrada no ecossistema, ele não provoca danos. E, inclusive, eu tenho ácaros predadores, ácaros que são bons, tá? Então tá. Agora, o que vai ser propício para o ácaro? Principalmente período seco e quente. Isso acelera muito o metabolismo dele e ele prolifera demais. E é nesse momento
que eu vou ter uma grande presença de ácaro, muitas vezes os inimigos naturais não conseguem controlar, e aí eu tenho essa explosão de ácaro provocando esses danos na planta, tá? Então não vai ser nada que eu vou fazer assim, que eu vou trazer o ácaro, né? Vou colocar um adubo ali, vai trazer o ácaro que estava no adubo, não é nada disso. Ele está no ambiente mesmo, ele já Quem que é o está inimigo disseminado. natural dele? Ana Paula, tem vários inimigos naturais do ácaro. Agora, o principal inimigo natural do ácaro é outro tipo de ácaro, o ácaro predador mesmo. E aí eu tenho que tomar cuidado com inseticida que eu pulverizo por causa disso. Porque eu posso estar pulverizando um inseticida que vai matar o ácaro que eu quero e mata o meu inimigo natural, né? Então, hoje existem produtos muito modernos no mercado que vão ser direcionados para algumas espécies de ácaros que são danosas, né? E não vão agredir, ou vão agredir muito menos, vai agredir muito menos a população do ácaro predador. Então agora é o tríplice, né? Isso. Esse aí, ele principalmente para quem está começando agora a cultivar a planta, ele é mais difícil de identificar a olho nu, né? Mais difícil que eu falo, assim, em relação à lagarta, em relação ao grilo, né? A lesma, que são pragas bem maiores. Mas os trips são insetos muito pequenos, mas que eu também consigo ver a olho nu. Normalmente eles ficam escondidos nas plantas que eles atacam. Por exemplo, isso aí é um pé de alface, ó. Para identificar bem, eu teria que virar esse alface de ponta cabeça e bater na mão. Aí é comum cair a trips na palma da mão. Se eu consigo identificar, vão ser pragas muito pequenininhas, pouco maior assim do que um... Vamos falar assim, o pessoal imaginar um grãozinho de açúcar, não da açúcar refinada, da açúcar comum mesmo, né, a grossinha. Pouco maior do que aquele grãozinho e ela é pontiaguda, né? Ela tem o formato de um grãozinho de arroz, só que é muito menor do que o grão de arroz. E aí eu consigo identificar a trips dessa maneira. A trips também tem uma característica muito parecida com a do ácaro aí, ó, que é o encarquilhamento da planta. Só que tem uma diferenciação. A planta enrola mais e normalmente quase toda planta atacada pelo trips, a borda da folha fica bronzeada, Ana Paula. Ela queima, sabe? Ela fica toda necrosada, assim, sequinha. Então é mais fácil de identificar por causa disso. E a planta, o ataque de trips é muito fatal para a planta na questão do desenvolvimento. A planta para de desenvolver mesmo, sabe? A maioria das plantas, quando eu ainda consigo identificar o ataque de trips numa pressão ainda mais branda e eu consigo combater o trips, eu ainda consigo recuperar, fazer com que a planta volte a se desenvolver. Mas a trips também é vetor de algumas viroses, tá? Então tem algumas plantas que vão sofrer ainda mais com o ataque, porque se esse trips estiver contaminado com alguma virose, ela vai transmitir para algumas plantas. Aí eu não vou ficar mencionando que tem, né, várias plantas que são propensas a serem contaminadas por viroses por causa do vetor trips, né? Mas o pessoal tem que ficar muito ligado a isso. Começou a notar um encarquilhamento na folha, viu vários pontinhos na folha, assim, redondinho, e a folha tá enrolando, tá queimando a borda, muito possivelmente vai ser o ataque de trips. Aí tenta identificar na planta, fazendo isso que eu falei, assim, do teste de bater um pouquinho a planta, ver se sai a praga ali, que aí consegue... Se sair uns pozinhos branco, então é o trips. Então, não necessariamente vai ser branco, tá? Pode ser, na maioria das vezes vai ser pretinho. A trips na fase adulta, ela tem uma coloração mais amarronzada, mais escura. Tá? Então, pensa em um insetinho, né? Do tamanho, bem menor do que um grão de arroz, mas com o formato do grão de arroz mais escurinho. Esse aí é o trips. Aí a gente está vendo a mosca branca, ó. Mosca branca não é uma praga exótica, né? E quando a gente fala que é uma praga exótica, é que ela não existia no Brasil. Ela veio, muito possivelmente, aí, em algum transporte legal de alguma planta,
né? Não sei se o pessoal sabe, mas para importar planta tem todo um registro que tem um pedido que tem que ser feito no Ministério da Agricultura. Quando essa planta, essa nova espécie vai chegar no Brasil, ela passa por uma quarentena. Então tem tudo isso para certificar que nenhuma doença ou praga de outro país vai se estabelecer aqui. E aí foi o caso da mosca branca. A mosca branca Ah, não tô é acreditando brasileira. nisso, não. Oi? Tô acreditando nisso, não. É. E aí a mosca branca não é brasileira, né? É uma praga exótica, mas já pegou, já naturalizou, tá, Ana Paula? Hoje já fala até português, porque Ah, não. ataca a planta demais. Há pouco tempo atrás, pouco tempo não, uns 10 anos atrás, eles fizeram um levantamento e viram que a mosca branca já tinha se adaptado a mais de 200 espécies de plantas. Ou seja, já tinha mais de 200 espécies de plantas que eram hospedeiras da mosca branca. Aí eu vi esse mesmo estudo há uns 3 anos atrás, aí agora já eram mais 670 espécies. Então, olha, em poucos anos ela triplicou o número de plantas que são hospedeiras. O que é isso? Que ela procria ali, que ela vai conseguir fechar todo o ciclo de vida ali, né? E a mosca branca, ela prejudica a planta em todas as fases de vida dela. E ela tem uma outra característica bem interessante, que o fator climático é muito determinante para ela. Aí sabe aquela pergunta que você me fez com o ácaro, né? Como que surge o ácaro? A mosca branca, ela pode pôr, uma mosca branca pode pôr mais de 300 ovos por dia, tá? Na fase adulta. Então imagina ali cada dia que ela está vivendo ali, ela está com 300 ovos, né? Então imagina o boom de população que pode acontecer se eu descuidar, né? Pelo ataque dessa praga. E se eu tiver com um clima mais seco, não precisa ser extremamente seco, e quente, né? Então época de verão mesmo, primavera, até determinados períodos de outono, final do inverno, que já começa a esquentar, isso é excelente para a procriação da mosca branca, porque nesse momento o metabolismo dela acelera tanto, que com 15, 18 dias ela nasce e se torna adulta. Então, olha, 15, 18 dias. E como que a folha fica? E a folha, Ana Paula, vai ficar... primeiro, ó, interessante esse diagnóstico aí, essa imagem. Nessa imagem a gente vê uma predominância de mosca branca adulta, que é esse insetinho branco, bem pequenininho, mas bem pequenininho assim, eu consigo ver facilmente. Na fase adulta ele não é estático, então ele voa, se eu mexo na folha assim, ela voa, tá? E ela vai ficar, a grande maioria das moscas brancas, do volume de mosca branca da lavoura, da cultura da planta, vai estar na parte inferior da folha. Dessa folha aí dá para ver aí, ó, que a foto foi tirada na parte de baixo, tá? A mosca branca, ela é sugadora também, então ela suga, ela transmite diversas viroses também. Então, o mesmo caso lá do ácaro e do trips. E a folha, como a pressão dela é muito grande, a folha vai encarquilhar, vai amarelar, só que é diferente do ácaro, e diferente do trips, porque a folha não fecha assim, ó, ela não enruga, né? A folha vai ficar parecendo uma folhinha de repolho, sabe? Assim, bem grossa, cheia de ondinhas, assim, ó. Então, isso é a identificação do ataque de mosca branca. E sempre vou encontrar ela debaixo da folha. E aí tá aí uma outra dificuldade de controle, né, Ana Paula? Porque aí controlar ela, muitas vezes o pessoal pulveriza só por cima, faz o controle de inseticida pulverizando por cima. Então, se eu identificar a mosca branca, eu tenho que fazer uma pulverização mais por baixo da folha também. E na dor? Aí tá outra danada, né? Que ataca um monte de cultura. Aí a gente vê uma folha, muito possivelmente, de limão. E atacado com a minadora. Não sei se está dando para identificar bem, o pessoal está conseguindo ver aí na folha, ó. Mas é esse caminhozinho, esse túnelzinho por dentro da folha. E aí tem uma larvinha amarela no final do túnel. É essa larvinha que come a folha por dentro e vai fazendo esse túnelzinho. E aí muita gente pensa assim, mas isso não deve prejudicar a planta. Tá, se eu tivesse uma só atacando, não prejudicaria, mas essa aí também é a outra que anda em bando. Normalmente, quando eu tenho uma minadora, eu procuro lá nas folhas da planta
eu vou ter lá um monte de folha atacada. E por que ela é prejudicial? Ela está atacando o principal motor canalizador de energia da planta, né, que é a folha. A planta precisa de mais da folha para fazer fotossíntese. E aí ela diminui a área de contato da folha e dificulta com que a planta faça fotossíntese. E aí a planta não vai sintetizar energia, vai produzir menos, fruto fica menor. E se o ataque for agressivo demais, pode até matar a planta, porque ela para de produzir energia e começa a faltar para ela até sobreviver. E a identificação dela é bem simples, né, Ana Paula? É ver essa galeria aí. Essa é. Uhum. Esse e labirinto, né? Isso, e eu tenho que preocupar muito com ela na fase adulta. E aí ela é um mosquitinho preto de folha... Sabe essas moscas varejeiras, né? Aquelas moscas grandes, as asas são transparentes. A minatora não é que ela parece a mosca varejeira, mas ela é um mosquitinho bem pequenininho, pretinho, com a asa transparente também. Então, tô vendo esse mosquitinho lá nas minhas plantas e tô vendo a galeria, pode ter certeza que é o ataque da minadora. Então, ela dificulta a fotossíntese. Dificulta muito a fotossíntese e vai despadronizar demais a planta, desregular muito a planta, né? Despadronizar tamanho de fruto, desenvolvimento. Agora é o oídio. Então, Ana Paula, esse aí é o míldio. Deixa eu pôr o oídio. Isso, esse aí é o oídio, ó. E aí muita gente confunde os dois, tá? Porque é fácil de confundir mesmo, ó. Quer ver? Passa um e passa o outro. Aí, ó. E é muito fácil de confundir os dois, que todos os dois dão esse bolozinho aí na folha, ó. Todos os dois dão esse bolozinho, todos os dois vão provocar amarelecimento na folha. Tá? Aquela mancha amarela, passa no oídio, por favor. Então aí, ó, identificar os dois é muito difícil, principalmente para quem está começando agora. E aí, qual é a principal dica? Tá vendo essas manchas amarelas? Tá vendo o mofozinho branco? Vai ser um dos dois. Então tá fácil. Aí, o que o pessoal não pode esquecer? Míldio, eu vou ter a contaminação por míldio, que é um fungo, predominantemente, quando a temperatura estiver variando ali, temperatura média, tá? Tiver entre 18 e 25, 26 graus, então não tem problema. Hoje fez 30 graus, mas beleza, e a madrugada? Foi 19. Se eu fizer uma média ali, vai ficar próximo de 25 mesmo. Então, com a temperatura média aí variando de 18 a 25 graus, fica muito propenso a surgir os dois. Então, até aí foi tudo igual. Só que o míldio, o clima, ou eu tenho que ter muita umidade relativa no ar, tem que estar bem úmido, ou seja, período chuvoso, e o oídio, o oposto, período seco. Então, o oídio vai surgir, vai me dar dor de cabeça na seca e o míldio no período chuvoso. Aí isso aí fica claro. Porque a identificação é muito fácil, né? Olha aí, o visual é fácil demais notar isso aí na folha, né? Um no período seco, outro no período chuvoso. Outro no período chuvoso, né? Aí ficou na dúvida se é um ou outro, só pode pesquisar lá no Dr. Google, né? E fala assim, características do oídio, características do míldio, o pessoal vai ver basicamente isso que eu falei e vai conseguir lembrar que míldio, período chuvoso, oídio, período seco. Aí a gente está vendo a pinta, muita gente chama de pinta preta, né? É outro fungo. Mancha preta, né? Isso, mancha preta, podridão preta. Isso aí ataca um monte de planta, tá? E como eu falei que é um fungo, e ontem a gente começou a falar dos fungos assim no geral, né, Ana Paula? E fungo predominantemente aí, ó, o oídio é uma exceção do que eu vou falar aí agora, mas com predominância excesso de umidade. Então, excesso de umidade traz muito fungo para as plantas. E aí não é diferente, ó. Tá muito chuvoso, usei muita matéria orgânica. O fungo tem muita relação também com aquele excesso de nitrogênio que a gente estava falando ontem, tá? Então, estou adubando demais só com nitrogênio. Vai vir diversos fungos. Vai ficar propício para diversos fungos. Então, o fungo é excesso de umidade. Estamos olhando muito. Isso. Excesso de matéria orgânica, ou eu uso demais uma fonte de matéria orgânica,
que não tem um balanceamento da relação carbono e nitrogênio. Por exemplo, esterco de gado, cama de galinha, são excelentes. Mas se eu usar demais, em exagero, isso desbalanceia a planta, porque não é um adubo equilibrado. Não é equilibrado para ela. O que Né? mais que entra aí? Humus de minhoca entra? O humus de minhoca já é bem equilibrado, assim como um composto orgânico, um substrato, já tem uma relação melhor, tá? Então, eles, aí é até uma fonte alternativa, porque tem gente que gosta de adubar muito com matéria orgânica, né? E aí vai falar assim, não, mas o que eu substituo então? Humus de minhoca, composto orgânico, substrato, terra vegetal. Então, isso tudo pode ser utilizado no lugar do esterco. Eu até prefiro muito. Sempre que eu vou recomendar uma adubação orgânica, para não ter erro, eu recomendo um desses. Tá? Então, o que é um fungo? Então, muita umidade. Muita umidade, excesso de matéria orgânica que tem essa relação desbalanceada, né? Umidade nas folhas, né? Pode observar aí que as nossas plantas sempre têm problema com fungo no período chuvoso. Sempre, sempre. Na época do ano, aí, na região de cada um que for chuvoso, começa a observar lá um monte de pintinha que aparece. Nós vamos postar lá, tá na nossa programação de postagens para a próxima semana agora, antracnose na cica, que muita gente confunde com cochonilha, que a gente falou ontem. Que começa a dar umas pintinhas na cica, né, umas pintinhas vermelhas, a antracnose é um fungo também. Depois ela fica amarela e depois vai secando, folhinha por folhinha da cica. E aí vai ser uma das nossas próximas postagens agora lá aí no Instagram, né? Aqui no Instagram. E aí é desmistificando isso mesmo e o que fazer para controlar. Então o pessoal vai ver que é um dos sintomas, uma das maneiras de evitar é não ficar molhando demais as folhas. Se eu tiver que molhar a folha, é para tirar poeira mesmo, para limpar, mas nem toda irrigação tem que ser feita na folha. É num dia que a umidade relativa do ar está baixa demais, muitos dias sem chover, né? Aí não tem problema. Você viu como que eu tô chique? Aqui que eu comprei. Ó, que legal, hein? O Douglas Kluger, é um orquidófilo, meu amigo, postou que tem negócio de umidificador no ar. No outro dia eu pedi na internet. Legal demais. Agora tá o quê? 48%, é isso? 48% à noite. Pois e as orquídeas têm que manter acima de 50%. Pois é, aí. Né? E quem diria? Nós estamos aqui na nossa região em pleno verão, né? Mas nós estamos passando por um período de veranico aqui que hoje está fazendo 20 dias da última chuva. Então, o reflexo está aí, ó, né? Isso aqui é bom demais para a gente. Você acredita que custa 20 e poucos reais? Aí. Ó, tem uma solução muito barata e até para a gente mesmo, para nossa saúde, né, Ana Paula? Ué. Deixa eu falar, eu gostei dessa foto. Pena que não dá para usar ela toda, olha. Posta ela depois, Ana Paula. Eu acho que vai ser legal. Nela, aí é a cigarrinha. Isso aí é um resumo excelente aí para o pessoal ter como consulta mesmo, né? Alguns sintomas de ataques. Aí nessa foto é legal que tem praga, tem doença, né? Eu não sei se tem deficiência. Tem deficiência, Ana Paula? Tem não. Tem não. O que é essa cigarrinha aí, Tomás? Conta pro pessoal. Cigarrinha é uma outra praga que está tendo uma importância muito grande no Brasil agora, porque está com a população descontrolada. Era uma praga predominante de pastagem, Ana Paula. Algumas pastagens são muito susceptíveis ao ataque dela, e aí ela amarelava demais o pasto, acabava com a produção, né? E aí ela já começou a se adaptar a outras plantas, principalmente gramíneas, tá? Então, alguns tipos de grama vão sofrer com o ataque do cigarrinha. Milho está sofrendo demais e ela transmite uma virose para o milho que chama enfesamento e aí acaba com as lavouras. E ela produz, quando ela está em grande concentração nas plantas também, ela dá, como está naquela foto ali, aquela espuminha. Ali tá branquinho, assim, tipo um casulo. E aquilo é uma espuminha mesmo, parece um sabãozinho. E aí é onde ela se multiplica, sabe? E aí ver esse sintoma aí, isso aí é muito característico da cigarrinha. É fácil de identificar. Faz tanto no visual, que a gente vê o que ela provoca na planta, esse amarelecimento, o atrofiamento da planta,
e veio essa espuminha também, tá? A espuminha ela faz em que momento que você falou? Quando ela está procriando, Ah, tá. tá? E olha que legal aí da nossa live de ontem e de hoje. Ontem a gente falou predominantemente, quando a gente estava falando de praga, a gente falou de pragas mastigadoras, né? Ou seja, aquelas que cortam as folhas. E aprendemos a diagnosticar as diferenças dos cortes, né? E hoje a gente está falando com predominância das pragas que sugam. Até agora a gente não falou de nenhuma praga que mastiga, que corta a folha, né? Só que suga, que provoca encarquilhamento, que atrofia a planta, que traz amarelecimento, né? E aí é legal o pessoal observar essas diferenças, porque a gente tem predominantemente esses dois tipos de praga mesmo. E eles podem causar danos, todos os dois tipos de praga vão causar danos fatais mesmo para as plantas, né? Tanto as sugadoras, que não estão tirando pedaço nenhum, mas atrofiam, então é como se estivesse tirando pedaço, e as mastigadoras, que aí tiram os pedaços mesmo. Hoje a gente só falou de uma mastigadora, que foi a minadora, né? Que aí ela tira um pedacinho interno. Ela tá andando por dentro da folha, mas ela tá mastigando, ela tá comendo. E aí a gente pode ver ferrugem, ó. Ferrugem é outro fungo que ataca também diversas plantas, desde grandes culturas, soja, feijão, milho, quanto plantas que a gente vai ter dentro de casa. E aí também a predominância da ferrugem, ela vai explodir, ela vai contaminar demais no período chuvoso ou se eu estiver molhando demais a minha planta, né? Então, tá chovendo muito ou eu estou molhando em excesso, vai vir diversos fungos. Um dos principais é essa danada aí, que é a ferrugem. Ô Tomás, você sabe o que o pessoal pediu para você falar sobre aquele mosquitinho no substrato? Mas antes, eu quero falar com eles o seguinte, que eu deixei uma arrasta para cima, vou deixar de novo, que a gente sempre está falando dos tratamentos, a gente está falando de o que fazer para evitar, e que hoje a gente ontem propôs voltar à estaca zero, de aprender a diagnosticar o que está acontecendo com a planta, antes da gente ir direto para o ponto de como combater, né? Então, ontem e hoje a gente resolveu voltar lá atrás, porque se a pessoa sabe como tratar, sabe como combater, mas não sabe de que se trata, então não adianta, fica né? sem, não adianta. Né? Então, eu vou deixar nos stories de novo, aquelas outras lives, e então quem quiser prosseguir na live de ontem e hoje, que é como tratar do que a gente falou, como combater, né? Quais os remédios mais eficazes e tudo. Aí eu vou deixar uma arrasta para cima para ver as lives que a gente já fez, mais lives, nem sei quantas, Tomás, sobre isso, né? Já fizemos bastante lives e vídeos também, né, Ana Paula? Alguns vídeos também explicando isso. E esse mosquitinho sempre aparece, né? Você já percebeu? Ele chama mosquitinho? Ah, eu chamo de mosquitinho também, porque todo mundo tá falando só mosquitinho, e eu já chamo ele só de mosquitinho agora. Fica voando no substrato dos vasos. Né? Eu acho que todas as lives que a gente fez até hoje, se a gente não falou deles, pelo menos subiu a pergunta, né? Como que eu acabo com o mosquitinho? E aí vamos diagnosticar, né? Vamos saber por que ele aparece. Eu acho que eu tenho que saber por que ele aparece, porque a maneira de acabar, eu não preciso pulverizar nada para acabar com ele. É só não deixar acontecer o que traz ele. Só isso, né? Então vamos lá. Normalmente, o pessoal reclama do mosquitinho em duas situações. Predominantemente, quando tem plantas em vasos, e aí eu vou explicar por quê, ou então em canteiros mais caseiros, né? Nos vasos, porque usam substrato que tem muita matéria orgânica como matéria-prima. Eu não estou falando que esse substrato é ruim, tá? Ele é ótimo. Ele é ótimo, porque conserva umidade,
vai fornecer nutriente por mais tempo na planta. Ou muitas pessoas que usam adubos que têm base de matéria orgânica, ou mesmo humus de minhoca, ou um composto orgânico. Tá? Por que o mosquitinho vem? O mosquitinho ele aparece por duas situações que acontecem juntas, tá? Não vai ser uma ou outra. A minha terra do vaso, que a gente chama de substrato, e substrato não é só aquele de fibra de coco, né, de vermiculita, não é só aquele. Onde eu planto a minha planta, eu chamo de substrato. Né? Esse seria o nome técnico para a terra ali. Então, quando eu tenho um substrato que é rico em matéria orgânica, e principalmente uma matéria orgânica que ainda está se decompondo, e eu molho demais, então eu tenho umidade e decomposição de matéria orgânica, isso atrai o mosquitinho. Por quê? Esse é um mosquitinho de decomposição, de putrefação. Então, ele é atraído nesse momento. Então, o que a gente... E nos canteiros, né? Quando que isso acontece? Em duas situações também. Quando é um canteiro que eu aproveito ali resto de alimentos mesmo ali, colhi a cenoura, cortei a parte dos galhos da cenoura, descasquei, ralei a cenoura ali, tirei a casca e não vou aproveitar aquilo. Muita gente tem um costume, pega e joga aquilo no canteiro e acaba não misturando na terra, né? Deixa por cima ali. O que vai acontecer com esses restos das verduras, de frutas? Vira uma matéria orgânica em decomposição. E essa matéria orgânica vai atrair o quê? O mosquitinho, que ajuda na decomposição. Então ele é até bom, porque está ajudando na decomposição. Mas ele acaba irritando mesmo, né? Principalmente um vaso que está dentro de casa. Você não quer ter aquele mosquitinho, né? Por exemplo, eu aqui em casa mesmo, a gente tem composteira, nós já fizemos uma live sobre como compostar, né? Resto de alimentos e tudo em casa. E aí o que a gente faz? A gente deixa uns potezinhos de sorvete e os restos dos alimentos que a gente, né, cozinhou ali, casca, alguma coisa que não deu para utilizar, a gente vai deixando na cozinha para juntar um pouquinho, para não ter que ficar levando para a composteira toda hora. Aí a gente sempre coloca em pote de sorvete com tampa, justamente para não aparecer o mosquitinho, né? Muitas pessoas têm fruteiras em casa e acabam esquecendo uma fruta na fruteira e ela amadurece demais. O que aparece lá? O mosquitinho. Então, assim, tá fazendo sentido isso que eu estou falando, da questão do substrato, da decomposição da matéria orgânica ali? Então, é muito simples. Você arrasa, né, Tomás? Show. Como que eu acabo com ele? Diminuindo ou acabando com essa situação. Ah, mas eu gosto de usar a matéria orgânica. Eu não estou falando para parar de usar a matéria orgânica, não. Mas usa alguma coisa que vai dificultar o acesso do mosquitinho ou protege mais a matéria orgânica. Por exemplo, se eu for fazer isso no canteiro, joga ali os restos das frutas do canteiro e joga terra por cima. Isso aí já vai acabar com o mosquitinho. Se for vaso, pega lá uma brita expandida, pega argila expandida, pega algum efeito decorativo e põe por cima. Ou começa a molhar um pouco menos, molha com mais frequência, mas molha um pouco menos, mantém aquela matéria orgânica um pouco mais sequinha, né? Também não é para deixar a planta morrer de sede, né? Ô Tomás, mas eu vou falar com você uma coisa. Quando a pessoa compra um vaso, às vezes de uma floricultura e tudo, e o vaso vem muito assim, a matéria orgânica, a pessoa fala que ali aquela mistura, o esterco estava curtido na época de muita chuva, e traz para casa, né? Eu já vi acontecendo isso, e dá um mosquitinho e põe coisa por cima. Aquilo ali não é sanado. Então, nesses casos, às vezes, tem que trocar o substrato do vaso, não tem? Sim, tem. Porque aí também a gente está com outro problema, né? Assim, é um excesso de oferta para o mosquitinho mesmo, né? Tem casos que tem que trocar. Tem vaso que não tem dreno, né, Tomás? Né? Tem que ficar atento demais a isso tudo, né, Ana Paula? O vaso sem dreno, dependendo da planta, não é nem uma questão de mosquitinho, substrato. A planta que gosta de muita água, o vaso não tem dreno, você diminui a água, aí vira... Isso, vai ser um problemão, né?
Então, assim, cada caso é um caso. Vai ter casos extremos que vão ter essa situação mesmo aí. Agora, também é o pessoal observar um pouquinho, assim, eu já vim com vaso da floricultura cheio de mosquito, cheio do mosquitinho. Alguma coisa errada ali já veio. Vai ser o caso de trocar o substrato. Pode observar isso na floricultura mesmo, né? Começar a observar isso. Assim, Época aqui, isso aqui tá chuvosa certo. tem que ficar de olho no esterco de gado, né? Isso, né? E agora, vamos imaginar uma outra situação também. Eu sempre tive o vaso e de 2 meses para cá estou tendo esse problema. Começo a observar, opa, fiz uma adubação diferente, estou molhando mais que eu molhava, troquei de lugar. O que será que aconteceu? Minha planta tá com muita folha seca que está caindo no vaso ali, e aquilo ali no molhar está ficando muito úmido, né? E vai trazer o mosquitinho. Mas é ficar atento a isso. Ele está relacionado à umidade e matéria orgânica. Se eu identifiquei esses fatores aí, eu consigo diminuir muito de um jeito que não me incomoda ou até acabar com a presença dele ali. Mas não tem necessidade de ficar pulverizando nada, né, Paulo? Porque não vai adiantar. Eu vou pulverizar hoje, ele é muito fraquinho também, a maior parte dos inseticidas vão combater, mas depois de amanhã tá tudo lá de novo. E aí eu vou ficar pulverizando minha planta, né, todo dia, né? Não adianta. Deixa eu te falar. A gente estava falando do tomate, você acredita que domingo, que hoje acaba as lives, começa domingo, né? Eu marquei com o Edu de fazer só sobre tomate, cultivo de tomate, a live de domingo. O pessoal tem muita dificuldade com tomate. Assim, o pessoal aqui é pouca coisa, né? Tomate para ter dentro de casa, pequena horta ou no vaso mesmo. Sim. Domingo, primeira vez que eu vou fazer uma live só sobre o tomate. E tomate não é fácil, né? Não, tomate é uma das plantas mais técnicas que tem, Ana Paula. Assim, quem consegue produzir tomate, produz tudo, sabe? Porque tomate, olha, todas essas pragas que a gente falou e todas as doenças que a gente falou ontem e hoje, todas atacam o tomate. Todas atacam. Minador é uma das principais pragas, mosca branca, pulgão, cochonilha, que mais? Lagarta, grilo, lesma, ferrugem, oídio, míldio, tudo vai Então atacar. vai ter que juntar suas lives de praga e doença com a de tomate para colher tomate. Vai. Ô, Tomás, e aí, amados, o que vocês acharam? Vocês aprenderam bastante? Ficaram com dúvida? Ah, professora Regina, é uma delícia ouvi-lo, Tomás. Que ótimo, professora. Muito bom. Ana Paula, 2 recados que eu queria deixar para o pessoal. Nós estamos montando uma lista de transmissão do WhatsApp para passar aí durante a semana, né? E durante as semanas, dicas sobre pragas, doenças, adubações, dicas de produtos, né? Situações que vão acontecer por causa do clima, para o pessoal já ficar preparado. Então, quem tiver interesse de participar, vai lá no nosso direct e manda o telefone para a gente, que a gente vai adicionando. Aí o primeiro contato é individual, porque eles têm que salvar o nosso contato na agenda, né? Para a gente conseguir colocar na lista de transmissão. Mas aí a gente vai criar essa lista de transmissão e ir divulgando sempre informações importantes para o pessoal. Então, quem tiver interesse, só manda lá para nós o telefone no direct, lá no nosso Instagram, @comercialsoares, que aí a gente coloca na lista de transmissão e vai mandando sempre essas dicas para todo mundo, tá? E o segundo recado, não é um sorteio tão legal igual você estava fazendo aí no início da live, mas é um sorteio muito bom também de um avental de jardinagem, que a gente, até mês que vem, final do mês que vem. Então, o pessoal tem que procurar lá a foto oficial e fazer um comentário. O comentário mais legal vai ganhar um avental de jardinagem. Então, tem os 2 recados que eu queria dar para o pessoal, para eles procurarem lá a arte do sorteio, a foto do sorteio, e fazer o comentário lá, quem tem interesse, e também mandar o número para a lista de transmissão do WhatsApp, das dicas. Então, eu entendi. Então, vai no @comercialsoares,
E para participar das dicas de pragas e doenças, é só entrar, deixar o WhatsApp, certo? Isso, deixa o WhatsApp. Só deixar o telefone lá que a gente adiciona, faz o primeiro contato com todo mundo pedindo para salvar e a gente já coloca na lista. Viu? No direct. No direct. Tá? Tá. E tem lá o sorteio, tá no post? Isso, o sorteio tá lá no feed, foi postado. Hoje? Foi postado na semana passada, mas a gente sempre está repostando nos stories, o pessoal pode ir acompanhando, viu? E aí já vai o link direto para a postagem. Então é só fazer um comentário lá, o comentário mais legal vai ganhar o avental. Ai, amei. Tomás, gratidão por você estar aqui. Nós vamos, então, à próxima live falar sobre as deficiências nutricionais. Foi maravilhosa a live de hoje, sensacional a live de hoje, a de ontem. Muito obrigado. Obrigado por esse dia a dia, que você me ajuda muito, a sua equipe. Agradece seus pais também. Gratidão. Você quer despedir do pessoal? Quero Falar sim, mais Ana alguma Paula. coisa? Fala Agradecer. seu Instagram de novo. Então, para quem não segue lá ainda, não conhece o nosso trabalho, @comercialsoares. Vamos interagir lá, gente. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, deixa sempre comentário lá, manda no direct, que a gente vai sempre conversando, viu? Então, @comercialsoares. Então, Ana Paula, queria agradecer demais todo mundo que está aí até agora com a gente, né? Hoje, infelizmente, não deu para pegar aqui as perguntas que estão subindo aí agora. Mas aí, mais um motivo pro pessoal mandar lá para a gente, mandar aqui para você, a gente vai conversando com eles. Então, agradecer demais a oportunidade, viu? Estou sempre à disposição. Muito obrigado pela parceria. Pessoal, show de live, parabéns pela live, nossa. Que bom que vocês superou, gostaram, viu? gente. Muito bom. Então, vamos interagindo sempre, deixar aqui um abraço para todo mundo. Manda um abraço para todo mundo aí também, viu? Para a Linda, para o Marcos. E até a próxima aí sobre deficiências nutricionais nas plantas, né? Se Deus quiser. Fechamos aí a semana com chave de ouro. Obrigada, valeu. Feliz noite para todos vocês. Muito obrigado muito obrigada a cada um que está aqui. Como diz o Tomás até agora, né, Tomás? Muito obrigada mesmo. O nosso trabalho tem sentido com vocês aqui. Sintam-se todos abraçados. Feliz noite, um bom descanso. Fiquem com Deus. Com Deus, Tomás. Deus também, Ana Paula. Valeu Tudo bom, demais. pessoal. Muito obrigado. Você arrasa muito, Tomás.